meditar no que Deus fez na vida de Daniel e através dela, na história do Império Babilônico ou o Medo Persa. O desafio de Deus para nós é produzir em nós ou nos desafiar a uma vida acima da média. É isso que nós temos conversado e muitas lições já levantamos daqui. Quero ler com vocês os primeiros versículos. Quando você lê os primeiros versículos desse capítulo, você percebe um Nabucodonosor diferente. Diferente daquele que sitiou Jerusalém por 3 anos, que forçou a fome e a morte, que ordenava a morte dos soldados, cortando punhos e pés, e amontoando os corpos nas praças da cidade, que faz uma estátua de si mesmo, e que ordena que todo o povo se curve diante da sua estátua, e o adore como se fosse o próprio Deus. Quando você começa a ler, você percebe que esse Nabucodonosor não é o mesmo. E depois ele vai descrever por quê. No próprio capítulo ele vai contar o que aconteceu e o que levou Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, à mudança. Ou nós poderíamos chamar, como chamamos, a conversão. É um homem diferente, é um homem novo. Acompanhe, por favor, os primeiros versículos do capítulo 4 do livro do profeta Daniel. O rei Nabucodonosor, todos os povos, nações e homens, e todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Parece um pregador, né? Parece um dos nossos irmãos. O texto vai nos dizer por quê. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Parece um dos nossos, não? Houve um acontecimento que ele começa a narrar aqui. A partir desse versículo nós paramos. Ele vai estar tranquilo na sua casa, diz ele. Na tranquilidade do palácio, gozando das suas conquistas como um grande imperador, dos seus domínios, do seu poder, das suas riquezas. E diz o texto que ele se considerava tranquilo e em paz, como um rei soberano sobre tudo e sobre todos. Se Deus existe, reina nos céus, na terra reina Nabucodonosor. Mas esse mesmo rei vai dizer um dia, ou uma noite, fui pego num sono, e no sono tive um sonho, e esse sonho muito me perturbou. Eu vi uma árvore grande, que fazia sombra sobre árvores menores. Junto a essa árvore vinham as aves dos céus, acolhiam seus ninhos e seus filhotes. Muitos se deliciavam à sua sombra, muitos gozavam dos seus recursos, dos seus frutos. Essa árvore grandiosa, frondosa, frutífera. E de repente vem alguém com uma grande voz dos céus e ergue a sua voz e vem com um machado e corta a árvore cai e tudo se desmorona e tudo se vai. E eu acordei apavorado, diz Nabucodonosor. Eu queria saber a interpretação deste sonho. Chamei os meus mestres, meus magos, e é claro, mandei chamar a Daniel, aquele filho dos judeus, da cidade de Davi, que foi tomado cativo do seu povo quando invadi Jerusalém, e que habita a minha terra, e que já me revelou outros sonhos, e que faz parte do meu grupo de sábios e conselheiros, que me serve no palácio, que me serve nas cidades. E Daniel então se manifesta diante da presença de Nabucodonosor. E ele lhe conta o sonho. E Deus dá a Daniel a revelação. Mas se você for observar bem, daqui a pouco nós vamos poder ver. Antes de revelar, Daniel fica calado. Fica pensativo.
Diz o texto que ele perde um pouco o ânimo, se mostra assim um pouco duvidoso, se fala, se não fala, se revela, se não revela, temeroso daquilo que o sonho queria dizer, e ele teria que proclamar, da parte de Deus, o soberano Senhor do universo, o Rei dos Reis, a vida daquele que se achava o maior dentre os maiores, o mais poderoso de todos os poderosos da terra. Tem medo de perder a cabeça, como João Batista perdeu. Mas sabendo da sua missão, ele abre a voz e ele proclama a mensagem de Deus. Olha, você é essa árvore grande. Suas conquistas, seu poder, sua grandeza, sua genialidade, a genialidade e a grandeza do seu império. Muitos estão sendo beneficiados, muitos estão se acolhendo aí debaixo. Há outros reinos que estão sob a sua sombra, você domina, você controla. Mas há uma coisa que você precisa fazer, erguer os olhos aos céus e reconhecer que nenhum reino, nenhuma riqueza, nenhum poder você teria se Deus não te desse. O Deus soberano, o Deus de Israel, o Deus que salvou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Então ele vai anunciar a Nabucodonosor de que ele não é tão forte assim, de que mesmo na grandeza do seu império, ele tem que se prostrar com humildade diante do Rei dos Reis, o Senhor do universo, o Deus dos judeus, o Deus de Israel, o nosso Deus. Com medo da fúria, ele temeu, mas proclamou a mensagem. E a orientação era essa. E essa era a revelação. E nós vamos então tirar algumas lições, e você mantenha a sua Bíblia aberta, ou mantenha aí o seu celular nesse texto aí. Sua Bíblia pronta para nós verificarmos alguns versículos desse momento, para descobrir o que tornou Nabucodonosor então tão diferente. Eu, Nabucodonosor, é claro, irmãos, eu do ego inflável, eu com o eu maiúsculo, os sentimentos que ele trazia no coração e na alma. Deus quer perguntar para Nabucodonosor, dentro da sua grandiosidade, né? Qual que é o seu alvo? Para onde você vai naquilo que você tem pensado? Eu acho que você está com um pouco de febre, acho que você está um pouco grandioso demais, você achando mais do que você de fato é. Quero que você pondere naquilo que você tem planejado, naquilo que você tem sentido. E Deus vai começar um momento de lições preciosas na vida de Nabucodonosor e na nossa. O ego do rei, esse rei grande, ele tem por que se sentir assim. Tem muita gente que por muito menos infla o ego como Nabucodonosor está inflado. Acha que tem todo o poder, está acima de tudo, acima de todos. Não precisamos citar nomes aqui, nem cargos, nem títulos. O ser humano é assim. Dá um pouquinho de poder para o homem, há um ditado desse, você vai descobrir quem ele é. Você vai descobrir o que de fato domina. Então, é o ego dele, e é claro, o meu e o seu, o nosso. De todo ser humano, de todo homem, que nós queremos conversar nesse tempo. Para isso, nós temos que lembrar de algumas lições aqui. Um Deus disposto ao diálogo. Deixa eu voltar uma tela, para os irmãos não está voltando, não. Aí, agora sim, beleza. Um Deus disposto ao diálogo. Deus sempre vai conversar primeiro, tenha certeza disso. Deus sempre quer o diálogo, quer a conversa franca, conversa aberta. Quando ele tinha algo para dizer a Israel, ele falou, vem cá, reúne o povo aí, reúne o povo diante dos outeiros, eu tenho uma contenda com o meu povo, eu preciso conversar com ele. Nós vamos tomar os céus e os montes por testemunha, e nós vamos dialogar, vamos ver o que está acontecendo e o que a gente pode fazer para resolver. Deus sempre teve esse caminho, Deus sempre teve esse propósito, a iniciativa de Deus sempre é essa. É por isso que ele envia Daniel, fala, olha, fala para ele. Fala o que eu quero, fala o que eu mostro, fala o que eu revelo no sonho. É o que eu preciso que você faça.
Então, o primeiro passo de Deus conosco é sempre o passo do diálogo. Verso 27. Você está com a Bíblia aberta aí? Vamos ler juntos? 27 do capítulo 4. Vamos lá? Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ele não está tranquilo lá? Ou pelo menos estava antes do sonho? Então agora Deus manda Daniel dizer numa conversa: olha, trate com seus pecados. Efetue no seu governo a justiça. Olhe para os pobres, governe, abençoe, cuide deles. E se você fizer isso, se arrepender dos seus maus propósitos, dos seus desígnios medonhos, do seu interesse de se preocupar só consigo, com a sua casa, com os seus, com o seu governo, com o seu poder, com a grandeza do seu império, eu vou preservar a tranquilidade no seu coração, na sua casa, no seu governo. Então Deus sempre conversa, Deus sempre vai abrir a oportunidade do diálogo. Ele manda o recado. Quantas mensagens nós já ouvimos de Deus falando ao nosso coração: olha, corrige o seu procedimento na sua casa. Mude a sua atitude com o seu cônjuge. Ame seus filhos, não os provoque a ira. Honre seu pai, sua mãe, se prolongarão os dias da sua vida. Quantos conselhos nós ouvimos nos púlpitos, nas canções. Quantas mensagens Deus nos fala quando lemos a sua palavra em casa, no nosso momento devocional pessoal. Quantas vezes Ele abre comigo, com você, um diálogo para nos corrigir, para nos orientar, para nos dizer o caminho, para dizer para você: olha, é isso que eu quero, é assim que tem que ser. Se for assim, a tranquilidade vai continuar. Observe, receba as minhas palavras. Deus primeiro vem semeando no nosso coração a boa semente do Evangelho. Jesus conta uma parábola, quando Ele está dizendo da preciosidade do Evangelho, daquele rico, que Ele chama de insensato e de louco, que derrubou os celeiros velhos, construiu celeiros maiores, preparou os seus campos, realizou uma grande colheita e encheu os celeiros novos de grande quantidade de alimento, e disse à alma: agora regala-te, fique tranquila, vive em paz. Você tem tudo, nós conquistamos tudo, nós não precisamos de nada, nós não precisamos nem de Deus. Há o bastante para você sobreviver, arregala-te, viva, tranquila. E que aí vem a voz do céu dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Toda essa insensatez, toda essa loucura, da grandiosidade, de um ego inflável, para que serve? Você está entendendo errado, está no caminho errado, está no propósito errado. Primeiro vem a conversa, vem o semear da palavra. Deus está dizendo: olha, nós semeamos o Evangelho para tirar o sujeito da loucura dele, para botar o pé dele no chão, para gerar sensatez nos seus pensamentos, nos seus planos, nos seus projetos, porque o ser humano, ele infla o ego dele muito rapidamente. Ele não tendo nada, ele não possuindo nada, ele não podendo nada, ele acha que ele pode tudo. Por um cargo, por uma conta bancária, por um título, por uma conquista, que aos olhos da eternidade não é nada. Mas o Senhor vem semeando a semente. Ele semeia a semente em Nabucodonosor. E Deus dá um tempo para Nabucodonosor refletir naquilo que lhe foi falado e mudar de propósito e de atitude. 1 ano inteiro. Depois da conversa de Daniel, depois dessa expressão de Daniel: arrepende, pratica a justiça, cuide dos pobres, para que preserve a sua tranquilidade e a tranquilidade do teu reino. Depois de 1 ano, Nabucodonosor não tinha mudado nada. Não tinha dado resposta positiva nenhuma, não tinha tomado nenhuma atitude, nenhum passo novo para mudar as coisas conforme a orientação que Deus deu. Então Deus abre com a gente um diálogo. Ele espera que a gente ouça. Há uma expressão bíblica: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que Deus fala ao seu coração. O
que Deus desperta dentro da sua alma, o que Deus exorta você para mudanças, no combater do bom combate da fé, naquilo que Deus aponta na sua vida que é pecado, que é erro, ou que é negligência sua, que você não fez, não faz, não busca, deveria buscar, não pratica, deveria praticar. Deus sempre nos alerta. Sempre que abrimos a sua palavra, sempre que ela é semeada no nosso coração, existe um propósito, uma conversão, uma mudança, uma iniciativa nova, uma ação nova. Deus espera que a gente responda a sua palavra assim. E esperava de Nabucodonosor, e esperou por um ano. Nada aconteceu. Como às vezes nada acontece conosco, porque estamos cheios demais de nós mesmos, né? Muito seguros para acharmos que esse é o jeito certo, e é assim que tem que ser, é assim que dá certo, é assim que vamos fazer. Até que Deus, na sua soberania, Ele desiste de semear, e Ele então vai agir com a sua forte mão. Então Deus nos toma nas mãos, como o barro é tomado pelo oleiro. Tá bom? Antes de lermos aquele versículo ali que está anunciado, o 31, eu quero lembrar a vocês o episódio do barro na mão do oleiro, que é também uma palavra de Deus ao coração de Jeremias. A nação de Israel estava num caminho difícil, de coração endurecido, de envolvimento com outros deuses, com outras práticas, a mensagem sendo pregada, sendo proclamada, o coração endurecido, não se quebranta, não muda a atitude, não muda os propósitos, não muda o rumo, não se converte ao Senhor, não se arrepende dos seus maus caminhos. Então Deus mostra para Jeremias: eu vou quebrar essa nação, desce na casa do oleiro, e você vai entender bem o que eu vou fazer. Ele chega lá, o oleiro está trabalhando a massa, amassando, batendo no barro. Ele toma aquele barro, ele começa a fazer uma figura, um vaso. E na medida que ele vai fazendo, que ele vai moldando o barro, vai tomando forma, ele aperta a mão. Mas quando ele aperta a mão, e sempre que o oleiro apertar a mão, pode saber, o barro vai se desfazer. Vai voltar uma massa informe. Se ele aperta a mão, o vaso vira uma bola. A coisa se quebra, a coisa se desfaz. Aquele oleiro vai continuar amassando o barro de novo, vai voltar a trabalhar no barro, e vai fazer dele um vaso novo. Deus vai dizer assim: eu vou fazer com Israel, eu vou tomá-lo nas mãos, como o oleiro tomou o barro, e eu vou apertar a mão, eu vou desfazer tudo que Israel era, todo o ego, toda a presunção do coração desse povo, dessa gente. Mas eu não vou desistir dessa gente, eu não vou desistir do meu povo, eu não vou desistir de ninguém. Eu não desisto, eu vou continuar trabalhando nele. Eu vou amassar esse barro, eu vou recomeçar o trabalho, eu vou completar a minha obra como eu propus fazer. Nabucodonosor não ouviu, como nós não ouvimos, como Israel não ouvia. O que Deus fez? Deus colocou ele na mesa do oleiro, na roda do oleiro. E ele começou a moldar, ele começou a apertar a mão. E Deus nos toma nas suas mãos, como barro. E ele começa a trabalhar e a fazer algo novo. Vamos ler o versículo 31? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz dos céus: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reinado. Daqui para frente, irmãos, há um agir precioso de Deus por 7 anos. 1 ano foi o tempo que Deus deu para ele ouvir. 7 anos foi o tempo que Deus trabalhou na vida dele. Um tempo para ele ouvir, 7 tempos. Vivendo numa loucura. Caiu nele uma insensatez verdadeira agora. Ele sai do palácio, ele deixa o trono, ele vai percorrer as campinas.
Ele vai do sonho ao pesadelo, da tranquilidade à perturbação, da certeza à incerteza. Esse homem é levado do palácio às campinas, das finas iguarias da mesa de um rei ao capim. Foi comer do capim do campo. Foi viver ao relento. Cresceu-lhe pelos, cresceu-lhe as unhas, viveu como um animal por 7 anos. Na loucura do seu entendimento que Deus lhe pôs. Saiu do palácio, saiu da tranquilidade, saiu da segurança para a insegurança. É claro que Deus quer mostrar para ele o que se há um rei e se há reinos. Eu que instituí. Eu estabeleço, eu derrubo. Eu preservo ou eu tiro. Eu sustento ou eu desfaço. Eu não sou rei lá em cima, nos céus, como você pensa que eu sou, só lá. Mando lá nas alturas, nos anjos, nas estrelas, nos cometas, nos planetas, no reino da eternidade, no reino espiritual. Não, eu sou Senhor de tudo, sou Senhor sobre tudo, sou Senhor de todos. Eu interfiro na história, eu conduzo a história. Deus já havia derrubado o faraó no Egito. Deus já havia atuado em outros, e sobre a vida de outros reis, de outros reinos. Nabucodonosor achava que ele era intocável, intocável o seu império. E Deus está dizendo para ele, você não ouviu a minha palavra. Você não deixou a semente frutificar. Você se tornou a terra ruim, a terra dura. Não foi o seu coração a boa terra que acolhe a semente e deixa produzir frutos. Você resistiu. Mas você vai saber que ninguém, nem mesmo Nabucodonosor, o grande imperador, pode resistir à mão do Senhor. É a mão da soberania que conduz o tempo, que conduz a história. E agindo o Senhor, ninguém pode frustrar os seus planos. Porque eu sou o pai que disciplino o filho que amo. Vamos ler juntos esse texto de Provérbios? Vamos lá, irmãos? Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem ele quer bem. Provérbios 3, verso 11, verso 12. Irmãos, há um ditado que nós conhecemos: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem não ouve a palavra de Deus, não se inclina, não a pratica, vai receber de Deus uma ação que há de conduzi-lo ao deserto, que há de conduzi-lo às campinas, que há de conduzi-lo à insegurança, à incerteza, que há de promover na vida dele a humildade. Nós podemos ir pelo bem, por isso que Deus abre sempre primeiro o diálogo, mas depois Ele traz a sua mão. Se nós não ouvirmos, o plano de Deus não é frustrado. Deus disse a Jonas, vai a Nínive, prega aquele povo para que se arrependam dos seus pecados, e se arrependerem dos seus pecados, serão perdoados, serão poupados, se não, serão mortos. Jonas falou, deixa comigo, amanhã mesmo vou. Foi lá e comprou a passagem para o outro extremo. Nínive não. Vou para o extremo da terra, para o mais longe de Nínive que eu puder. Houve um diálogo, houve uma conversa, houve uma oportunidade, houve um acordo, houve um arranjo. Deus nos trata assim. Ele semeou na vida de Jonas, vai lá, Jonas. Jonas preferiu a tempestade. Jonas preferiu ser lançado no mar. Jonas preferiu ser engolido por um grande peixe. Jonas preferiu viver agora a incerteza. Será que eu volto? Será que eu vivo? Acho que para mim acabou. Porque ele não ouviu. E Deus então colocou Jonas como um barro à roda do oleiro e apertou a mão. Nabucodonosor, ele fez isso. Tirou do trono. Preservou o trono
7 anos sem o imperador. O imperador na sua loucura. O imperador comendo grama, vivendo ao relento, sem banho, sem cuidados, sem condição de governar, louco. Mas ninguém usurpou o trono, Deus preservou para mostrar que Ele é Senhor. Ele preserva e Ele dá, mas Ele tira. Então, nesse tempo, nós temos que observar, irmãos, de que ninguém pode resistir à mão de Deus. Se Ele quiser fazer, ninguém impede. E se a gente resistir, Ele não desiste. Ele bate a barro mais um pouco, Ele amassa mais um pouco, Ele roda o sujeito um pouquinho mais, Ele lança ele um tempo maior lá no deserto, lá nas tempestades. Ele joga ele para fora do palácio, lança na campina, tira das finas iguarias, manda comer grama, tira da sensatez do governo e lança uma loucura de verdade. Arranca o sonho e lança no pesadelo. Mas Ele não desiste de nós, e Ele não desiste e não deixa de cumprir os seus planos na nossa vida ou através da nossa história. Porque como nós cantamos, Ele é Rei, Senhor da minha e da sua vida. Ele é Rei, dono do nosso coração, nosso Rei, nosso Senhor. Nós não somos maiores, nós não podemos mais, nós devemos nos curvar. Quanto antes, melhor. Mas às vezes nós não gostamos muito do diálogo. A conversa não nos agrada, o rumo da conversa, da prosa, não é aquela que eu pensei. Não vai levar onde eu imaginei, não vai me deixar onde eu estou, no conforto, na tranquilidade. Vai tirar de mim o conforto, a mesmice. Então é preferível que eu faça de conta que eu não ouvi nada. Vai, quem sabe Deus desiste disso. Jonas não fez isso? Vou para outro lado, quem sabe ele desiste de mim, desse propósito, e elimina logo esses ninivitas aí. Os judeus falaram, vamos endurecer o coração, vamos nos voltar para o Senhor para quê? Vamos tocar a nossa vida, vamos fazer do nosso jeito. Essa conversa com Deus aí não está dando muito bem, não está indo na direção que a gente gostaria, não está rendendo como a gente gostaria que rendesse. Vamos esquecer disso, vamos fazer um corpo mole, vamos dar um de João bobo, vamos tapar os ouvidos, vamos fazer de conta que ninguém nos falou nada, que semente nenhuma foi lançada no nosso coração, na nossa história. Não adianta, Deus não vai deixar. E você vai cair para os 7 anos de sofrimento, de angústia. Nabucodonosor vai viver 7 anos de sofrimentos, de angústias, de pavor. De um pesadelo, porque durante 1 ano que Deus deu a chance para ele, ele não ouviu, ele não foi capaz de ouvir. É o plano de Deus. Porque a vontade de Deus nunca pode ser frustrada. Ela se realiza, ela se completa, ela acontece na história. A loucura bateu, a angústia mental. Perdeu a possibilidade de reinar, de se sentir grande, de se sentir poderoso. A árvore foi cortada. A árvore foi derrubada. A presunção, o ego, de que valeu? Quem é o rei agora? Um débil mental. Vive no campo como um animal. Nada pode fazer pelo seu reino, nem por si mesmo. Do sonho, irmãos, ao pesadelo. Muitas vezes nós estamos nessa situação também, porque não ouvimos a palavra. Conquistamos algumas coisas, a formatura numa faculdade, o emprego que nós desejávamos, uma boa posição social, um bom respeito da sociedade, uma boa conta bancária, e achamos que somos donos do mundo. E achamos que agora não devemos nada a ninguém, não precisamos mais de Deus. Deus para quê? Nos países bem desenvolvidos, especialmente economicamente falando, a fé cristã foi diminuindo, porque as pessoas começaram a se sentir como Nabucodonosor. Deus para quê? Nós temos tudo, nós fazemos tudo, nós podemos tudo, nós criamos tudo, nós conquistamos tudo. Até o momento em que Deus vai apertar a massa, agir diferente. Quando Deus disser, agora acabou a conversa, acabou o diálogo,
Nós não falamos assim, às vezes, com os nossos filhos? Nós orientamos, nós pedimos, nós falamos. Depois, um dia ou outro, a gente bate na mesa e fala, agora acabou. Não tem conversa. Ah, não, mas agora eu quero conversar. Eu falo assim, já foi. Acabou o tempo do diálogo. Para Nabucodonosor, acabou. E às vezes para nós. Pode ser que eu ou você esteja vivendo agora esse momento da angústia. Porque não ouvimos. Esse momento do pesadelo. Porque quando foi semeado no nosso coração, nós não fizemos caso. Nós achamos que nós tínhamos o plano melhor. Nós tínhamos um caminho melhor, um projeto melhor. Eu vou me atentar para o que Deus quer para quê? Mas Daniel estava lá para proclamar, ele fez um anúncio, com medo, com receio de ser morto, mas ele falou. Nabucodonosor tinha ouvidos, mas não ouviu. E a mão do Senhor veio, e o pesadelo se estabeleceu. E às vezes nós não queremos enfrentar, né, os cuidados, as ações de Deus, como Ele pediu. Nós não queremos ouvir. Nós tapamos também os nossos ouvidos, nós resistimos à vontade de Deus, nós damos de ombro e achamos que vamos seguir o nosso caminho. Deus reina lá no céu, Ele cuida da história dos anjos, ou da nossa história na eternidade. Aqui, nós mesmos damos nosso jeito, e não é assim, irmãos. E Nabucodonosor aprendeu, que de fato, não é assim. Ele vai reconhecer, na lição que Deus lhe dá, a soberania de Deus, como nós estamos buscando lembrar aqui, o Senhor reina. Vamos ver esses versículos aí, 17, 25 e 32. Eu vou ler o 17, as vozes masculinas vão ler o verso, eu vou ler o 17, os homens vão ler depois o 25, e as irmãs vão encerrar lendo o 32, tá bom? Capítulo 4, Daniel, eu começo. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que os conhecem, ou de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem Ele quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre eles. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado por orvalho do céu, e passarás 7 tempos em cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passarão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. O Senhor reina. É uma lição que Nabucodonosor tem que aprender. É uma lição que Deus quer que ele tenha com muita clareza na sua mente. O grande Nabucodonosor encontrou alguém maior do que ele, mais importante, mais rico, mais poderoso, mais senhor de tudo e de todos, mais dono da história. Ele se deparou com alguém que tem um império mais poderoso, um império que não tem fim, que está sobre as nações, que reina para todo sempre, o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, domina sobre tudo, sobre todos. Nabucodonosor está aprendendo essa preciosa lição. Deus está mostrando de que Ele dá o reino, mas Ele pode tirar. Ele oferece o recurso, Ele oferece a oportunidade, Ele deixa e proporciona as conquistas. Mas nós jamais devemos pensar que somos maior que Deus, que não precisamos dele ou que não precisamos uns dos outros. Que a nossa grandeza vai nos dar a possibilidade de fazer o que bem quisermos, ou os nossos títulos, ou os nossos cargos, ou as nossas finanças, ou as nossas conquistas.
sempre haverá um Deus acima de nós, a quem nós devemos prestar conta de todas as coisas. Se engana aqueles que acham que podem fazer da vida o que bem querem, e que não vão prestar conta nunca a Deus, porque Deus está lá nos céus. Mas aqui na terra, quem manda somos nós. Então, a vida começa a ser transformada. A conversão começa a acontecer. Certo dia, ele está no campo. Ele ergue os olhos aos céus. E ele reconhece a grandeza e o poder de Deus. Quero que você acompanhe o verso 34 primeiro. Depois o verso 37, do mesmo capítulo 4. Mas ao fim daqueles dias, diz o verso 34, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e o louvei, e o glorifiquei, ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. 37, agora pois, eu, não aquele lá, mas outro, Nabucodonosor, louvo, exalto, glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e todos os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. A salvação, irmãos, que Deus tem. Jesus é o Filho de Deus, ele veio à terra. Ele habitou entre os homens, e ele, como Deus que era, realizou muitos sinais e prodígios. Ele não perdeu a natureza divina. Mas na sua humanidade, conhecendo o propósito do Pai, ele se submeteu a esse propósito até a morte e morte de cruz. Ele entrou no diálogo com Deus e disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O Senhor disse, não tem jeito. Ele disse, que seja feita a tua vontade. E partiu para a crucificação, sem reservas, sem temor, sem receio, sem intriga, sem resistência, sem relutar. Ele deu a sua vida, ele verteu o seu sangue, porque ele sabia que essa era a proposta, a vontade do Pai Celeste. Sendo ele Deus, podendo ele mais que todos nós, ele assumiu a sua missão de se tornar o Salvador. Ele entregou a sua vida, ele verteu o seu sangue, ele confiou no propósito do Pai, ele entregou ao Pai o seu Espírito na hora da sua morte, e Deus, o Pai, o fez ressurgir dentre os mortos, ao terceiro dia. Ele reina, e ele tem um nome acima de todo nome, porque dar ouvidos à voz de Deus traz resultados extraordinários para a vida. Entender que o plano de Deus é maior, é melhor, evita os danos de ser colocado à roda do oleiro e ver a mão de Deus espremer, apertar. Nabucodonosor encerra esse texto como ele começou. O que acontece no meio da história toda, que é relatada no meio, é o agir de Deus que transformou aquele homem. O reino vai andar em tranquilidade agora. Ele vai sentar no trono até a sua morte. Ele vai viver dias de paz. Ele vai viver dias de prosperidade. Ele vai glorificar a Deus, o Deus de Israel, o Deus de Daniel, o Deus soberano, o Deus verdadeiro, o Deus único. Ele não ouviu quando a semente foi lançada, mas ele percebeu quando a mão de Deus o espreme. Às vezes Deus nos leva no deserto um pouco, às vezes ele bate um pouco, deixa as ondas virem, as tempestades virem, porque nós não estamos querendo ouvir. Mas espero, irmãos, que nós, na nossa inteligência, nossa boa compreensão do Senhor, do querer do Senhor, do amor de Deus, possamos atender a sua vontade, ouvir a sua voz, antes que seja preciso sentir a sua mão. Nós temos as nossas
conversões para viver, as nossas transformações para passar, as nossas mudanças para melhor. Deus tem as exortações, Deus tem os ensinos, os caminhos, os conselhos, Ele aponta para a nossa direção, e Ele é até paciente, dá para você 1 ano para você pensar, 1 ano para você refletir, às vezes até mais. No caso de Nabucodonosor foi 1 ano. Mas é melhor ouvir a ação de Deus, o querer de Deus, a exortação de Deus nesse ano, do que ter que aguentar a mão de Deus pelos 7 anos que virão aí. São lições que Nabucodonosor jamais se esqueceu. Ele ergueu os olhos aos céus e ele reconheceu: eu não sou ninguém. Sem Deus eu não conquisto nada, eu não represento nada. Se Ele não quiser, dentro da vontade dEle, eu sou alguém esquecido na história. Sou um João ninguém que come grama no campo. Que nós possamos, irmãos, dar ouvidos ao querer de Deus e ao ensino de Deus para nós. Ninguém vive uma vida acima da média se tem o ego inflado, se não tem um reconhecimento da soberania de Deus, da grandeza de Deus, se não ouve quando Deus fala num diálogo amável que Ele nos convida sempre. Nem que Ele tenha que apertar sobre você ou sobre mim a sua mão, para que a gente entenda quem Ele é, o que Ele quer de nós. E possamos seguir nos seus caminhos, nos seus planos, nos seus projetos. E sermos o crente, o homem, a mulher, o estudante, o profissional, o vizinho, o amigo, acima da média que Ele espera. Pelo grande amor com que nos amou em Cristo. Pelo grande preço que pagou pela nossa alma. O servo bom, a serva diligente.